Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo negocia a venda de grande joia da base, posta na mesa, saiba os valores. Diretoria busca um substituto para Lucas Moura, isso mesmo. Xerifão com bela passagem pelo Morumbi, livre no mercado para assinar. Jair oferecido ao São Paulo, tudo isso e muito mais. Conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito. Ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Bom, ontem o Oscar foi titular, jogando aí como um ponta esquerda, né? Maravilhoso. Função que ele fazia na China, mas aqui é no Brasil. O Brasil é diferente, né, gente? O futebol é muito mais veloz, mais físico, é outro esporte praticamente. Oscar jogou só o primeiro tempo e foi substituído no intervalo por Rodriguinho, que entrou bem inclusive. A princípio disseram que era para controle de carga, né? Eu até acreditei, pois era o que eu havia imaginado quando eu não vi o Oscar voltando para o segundo tempo, mas a informação que surgiu após o jogo era outra. Oscar sentiu um desconforto na coxa esquerda e por isso ele saiu. O meia será reavaliado na reapresentação do elenco do São Paulo hoje no CT da Barra Funda, que já aconteceu inclusive a reapresentação, tá? Parabéns para quem deixou aí o Oscar jogando 90 minutos contra o Náutico, num campo pesado e com chuva monstruosa. Vocês são gênios, tá? Tomara que não seja nada grave, lembrando que o Oscar ficou fora por lesão recentemente, por conta dessa mesma lesão na mesma coxa inclusive, né? E aí hoje, o elenco do São Paulo se reapresentou, né? E cheio de desfalques, gente. O goleiro Yang, que nunca joga, o Jandrei joga um monte, o Yang não joga nenhuma, o Yang treinou na linha. Parabéns aí pro controle de carga, parabéns pela montagem do elenco, parabéns aí pela preparação física, parabéns para o controle de minutagem, fisiologia, super CT, vocês estão de parabéns. Gênios, hein? Tá pra nascer gênios igual esse pessoal do São Paulo aí, rapaziada, essa é a verdade. Vamos continuar com as informações. Você já conhece os 16 clubes das oitavas de final da Copa do Brasil. Falei sobre isso no último vídeo de Giro de Notícias aqui do canal, tá? A CBF já definiu a data e o sorteio para a próxima fase do torneio. O evento vai acontecer no dia 2 de junho, numa segunda-feira. Vai ser às 1h30 da tarde, tá? Esse evento vai acontecer na sede da CBF lá no Rio de Janeiro. As datas base dos confrontos serão dia 31 de julho e a volta no dia 7 de agosto. Todos os clubes podem se enfrentar nessa fase do torneio, ok? Então poderemos ter grandes clássicos, poderemos ter zebra contra zebra, porque tem muita zebra aí nessa fase do torneio, né? CRB, tem o Retrô, tem o CSA, salvo engano, né? Então é bom não dar bobeira não, que esses clubes aí estão vindo daquele jeito. E o Alisson foi expulso na partida contra o Libertad no Morumbi pela Libertadores. A partida foi aí na semana retrasada, se não me engano. A expulsão aconteceu no comecinho do primeiro tempo, né? Lembrando que foi um lance completamente bobo, gente. E por conta da expulsão, o Alisson foi julgado pelo Tribunal da Conmebol por questões disciplinares. A entrada do Alisson no jogador do Libertad foi muito forte, né? E a expulsão foi mais do que justa. Até mesmo o Alisson soube na hora que a besteira que ele fez, né? Apesar disso, o volante não recebeu nenhum gancho adicional e cumprirá apenas a suspensão automática na próxima rodada na terça-feira contra o Tajeres no Morumbi. Pela Libertadores é o último jogo da fase de grupos. Finalmente o Alisson vai poder descansar, né? 19 jogos seguidos é insano, o que me faz repensar esse tal controle de carga do São Paulo, né? Nitidamente dava pra ver que o Alisson estava cansado nos últimos jogos, é só você ver o desempenho dele abaixo do esperado, né? Enfim, Alisson ainda ficará fora também do jogo contra o Bahia, também por suspensão, ou seja, ele ficará 2 jogos como desfalque do São Paulo. Bom pra ele descansar, porque merece, porque até agora eu não tô entendendo essa situação não, porque é um monte de controle de carga pra Oscar, controle de carga pra Lucas, controle de carga pra fulano, pra ciclano, mas pro Alisson não existe o controle de carga. É estranho, no mínimo estranho, né? Lembra que eu falei pra vocês que o São Paulo vai vender alguns jogadores na próxima janela? Pois bem,
o clube já está se preparando para fechar um novo acordo. O São Paulo negocia a venda de Ângelo, lateral direito de 16 anos. O tricolor recebeu uma proposta oficial pela Joia de Cotia. A oferta é de 5 milhões de euros fixos, 32 milhões de reais na cotação atual, mais 2 milhões de euros aí em variáveis, 13 milhões de reais, caso aí o jogador realmente atinja as metas estabelecidas no contrato. Uma transação que pode render aos cofres do tricolor 45 milhões de reais. A primeira parcela seria paga em 30 dias, né? 30 dias depois da assinatura, enquanto a segunda parcela seria paga apenas em janeiro de 2027. Além disso, o clube manteria ali um percentual e mais-valia de uma futura venda. A proposta foi feita pelo Strasbourg da França. Tá na mesa já essa proposta, tá? A decisão está apenas na mão da diretoria São Paulina, que tá avaliando. O atleta só poderia deixar o clube quando completar 18 anos, mas a grana já cairia nos cofres do clube do Morumbi nos próximos meses. Ângelo chegou a treinar com o elenco principal e é observado pela comissão técnica de Luiz Beldia. A negociação por sua venda está em andamento e tende a ser fechada sim, viu? Você acha uma boa essa oferta nesses valores por essa grande joia de Cotia? Comente aqui abaixo a sua opinião. Lembrando que nós temos aí na lateral direita o Nahuel Ferrarese, que é zagueiro de origem, e o nosso lateral direito, que é o Cedric, ele tá jogando como ponta, né, e o outro lateral que a gente tem é o Igor Vinícius. O Mike não tem oportunidades, o Ângelo, que é um jogador que poderia ter oportunidade, também não vai ter oportunidade, o Igor Felisberto também, que já foi promovido no ano passado, também não tem oportunidade. E olha só que maravilha, ó, São Paulo recebeu essa proposta aí, né, de 5 milhões de euros fixos. Eu não vou contar as variáveis, porque não vale, gente. As variáveis só vai ser acionadas, só vai chegar se o moleque atingir as metas estabelecidas. Não é garantia de que vai chegar. Então a proposta não é de 45 milhões de reais, é de 32. Pode ocasionar de chegar mais grana se ele atingir a meta, mas não é garantido. E olha só que lindo, ó. O Sport, eu tô falando do Sport Recife. O Sport Recife acertou a venda do lateral direito, Pedro Lima, de 17 anos. A negociação é de 10 milhões de euros fixos. 10 milhões de euros fixos. Ou seja, o Sport Recife, com todo respeito ao Sport Recife, conseguiu uma venda de 10 milhões de euros por um lateral direito de 17 anos fixos. E o São Paulo está se contentando com 5 milhões de euros. O São Paulo, com uma das categorias de bases mais, assim, renomadas no futebol brasileiro, com um dos maiores investimentos, com uma estrutura gigantesca, espetacular, digna de... Meu Deus do céu! E aí tá contente. Repita a pergunta. Você acha uma boa São Paulo acertar a venda de Ângelo nesses valores? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião, tá? O São Paulo está no mercado em busca de um meio-campista, né? Isso não é novidade pra ninguém, e não é segredo também que o Thiago Mendes é a prioridade do tricolor, né? Mas Carlos Belmonte já afirmou que o clube não tem grana para trazê-lo neste momento. Eis então que ontem apareceu um novo nome que pode pintar. O Vasco ofereceu Jair ao São Paulo e a outros clubes brasileiros também. Jair tem o 5º maior salário do elenco do Cruz Maltino. Por não estar jogando, né, o clube carioca quer negociar o atleta, que está fora dos planos. O empresário de Jair criticou a postura do Vasco e disse o seguinte, abre aspas, estão fazendo uma sacanagem com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos, fecha aspas. Hoje não há negociações avançadas por Jair, pelo menos por enquanto. O São Paulo recebeu o nome de Jair, mas não sei se vai avançar, tá? O volante recebe cerca de 620 mil reais de salário por mês, além de luvas diluídas na casa dos 300 mil reais, ou seja, é quase 1 milhão por mês de custo, é um negócio assim muito alto por um volante, mas o Thiago Mendes iria custar um pouquinho mais do que isso, tá? O São Paulo chegou a negociar a vinda de Jair em 2018, na era Leco, na época o Atlético Mineiro não liberou. Você aceitaria Jair no São Paulo ou prefere o Thiago Mendes mesmo? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que hoje o São Paulo não tem grana para trazer nenhum dos dois, tá? Não tem nem 200 mil euros para pagar pela vinda do empréstimo do Juan Tressoldi, enfim. Só que São Paulo vai vender jogadores na próxima janela de transferências. Vai abrir espaço na folha salarial, além da grana nos cofres que vai embolsar pelas vendas. Vamos aguardar, mas dá sim para o clube se reforçar e se reforçar bem no mercado na próxima janela. É só não ter preguiça de trabalhar, tá?
E olha só essa informação do Bola VIP Brasil, abre aspas. Lesões de Lucas Moura preocupam Casares e São Paulo cogita ir ao mercado atrás de um substituto para o camisa 7, fecha aspas. E a pergunta que fica é, realmente precisa ir ao mercado em busca de um substituto do Lucas? Será que não dá para fazer o Oscar fazer a função do Lucas no meio de campo? Eu sei que são características diferentes, né? O Lucas é mais veloz, rompedor de linhas, o Oscar é aquele meia clássico, mas é um meia que rende na meia. O Oscar rende muito mais jogando aonde o Lucas joga do que na ponta esquerda, como ele jogou ontem e vem jogando no São Paulo nos últimos jogos. Enfim, segundo o Bola VIP, o São Paulo quer um substituto para Lucas Moura. Lucas está lesionado e só vai retornar após o Super Mundial de Clubes da FIFA. O camisa 7 vem fazendo muita falta, isso é nítido nos jogos, né, rapaziada? Só que temos sim peças para repor. O problema é outro, né? E eu não quero nem falar sobre isso. Lembrando que o Lucas tem contato com o São Paulo até o final do ano que vem, rapaziada. Contudo, já é a segunda vez que ele desfalca o time por lesão. Ou problema físico, né? Ele teve 2 lesões esse ano já. Realmente preocupa para o restante da temporada. O scout do São Paulo já está no mercado em busca de um substituto. Eles estão mapeando ali o mercado sul-americano em busca de atletas que estejam dentro do orçamento do clube, mas que tem que ser ali alguém que faça muito bem a função do Lucas e desempenhe bem também. Jogadores em baixa na Europa ou sem contrato também são observados pelo scout do Tricolor, tá? E aí, nação, para você, o São Paulo precisa contratar um substituto para Lucas Moura? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito saber, tá? O São Paulo tenta acertar a permanência aí de Juan Tressoldi, contudo, não está nada fácil e periga não rolar negócio. Até por isso, o São Paulo sondou a situação aí de Gustavo Medina, zagueiro que pertence à Ferroviária e fica lá livre no mercado a partir de julho. Ele tem apenas 23 anos de idade, né? Seria um investimento baixo, pensando em recuperar e ganhar ainda muito mais no futuro. Enfim, nenhuma proposta foi feita por ele ainda, mas fato é que se Juan não ficar no São Paulo, a diretoria tricolor vai ao mercado em busca de um novo zagueiro, isso é certo. E olha só que interessante, hein? Ontem, ou anteontem, Rafael Tolói ficou livre no mercado. Não oficialmente porque ele tem contrato ainda até o final do mês que vem, mas como a temporada acabou, o jogador aí, o zagueiro, não vai mais atuar com a camisa da Atalanta. Ele não teve seu contrato renovado com o clube italiano. Foram 10 temporadas de Tolói na Atalanta, 313 jogos, 14 gols e 15 assistências por lá. Ele tem dupla cidadania e foi campeão da Eurocopa com a seleção italiana, salvo engano. Rafael Tolói teve uma passagem pelo São Paulo, né? Ele sempre foi o sonho do Juvenal Juvencio, que o contratou em 2012. Eu lembro muito bem na época que Juvenal rasgava elogios ao Rafael Tolói, que estava no Goiás, e sempre o nome do Rafael Tolói surgia na janela de transferência. Pra você ver que especulação de mercado da bola não é coisa que foi feita há 5 anos atrás não, tá? É coisa de muito tempo, desde quando futebol é futebol. Mas tem gente que acha que foi inventado esses dias aí, muito pelo contrário. E o Rafael sempre foi especulado no São Paulo, né? Eis que em 2012 São Paulo consegue contratá-lo junto ao Goiás. E o Tolói foi campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo no mesmo ano. Ficou no tricolor até 2015, quando foi comprado pela Atalanta por 4 milhões de euros na época. Hoje, Rafael Tolói está com 34 anos e estava jogando em alto nível. Em caso de não permanência de Juan Tressoldi, você aceitaria Rafael Tolói no São Paulo? A volta do Tolói? Comente aqui abaixo a sua opinião. Sinceramente, eu acharia uma boa sim a volta de Rafael Tolói, viu, rapaziada? Jogador experiente, tava jogando em alto nível, seria uma boa, pelo menos na minha opinião, né? Não que a minha opinião seja a verdade absoluta, muito pelo contrário, né? Eu sou um leigo do futebol aqui, mas pelo que eu vi do Rafael Tolói na Atalanta, e a qualidade que ele sempre demonstrou, é um jogador que cobra falta também, cobra pênalti se precisar, então, homem nas bolas para... Eu lembro de um gol dele, mano, na Copa Sul-Americana, contra a Universidade do Chile, mano, a cobrança de falta quase do meio de campo, uma pancada, velho, tem até no meu Insta lá, uma pancada, a bola bate no travessão e não teve 100 chances pro goleiro, um belo gol do Rafael Tolói. Você aceitaria o Tolói no São Paulo de volta? Comente aqui abaixo a sua opinião, obrigado por ficar comigo até aqui, se gostou deixa o like, comenta, compartilha, tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo.